O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridas irmãs, a Igreja nos dá esse privilégio de trazer para domingo o dia de Todos os Santos, para que o maior número de fiéis pudesse celebrar essa solenidade e essa solenidade não caísse no esquecimento, do qual nós precisamos sempre nos lembrar qual é o maior projeto de Deus para a nossa vida. Nosso maior projeto de Deus para a nossa vida é nos levar para o céu, porém não é para nos levar de qualquer jeito, é para nos levar para o céu com um grau de santidade. Por isso, a primeira leitura do livro do Apocalipse, João tem uma belíssima visão, onde ele vê o sol nascer, e ele grita, ele vê os 4 anjos, ele vê que aqueles anjos que queriam danificar a terra, queriam prejudicar a terra, ele começa a proclamar a maravilha de Deus, dizendo o quanto Deus diz: não façais mal à terra, nem o mar, nem as árvores. Ou seja, o nosso Deus segurou os anjos, impedindo os anjos de prejudicar a terra. Por quê? Porque na terra estariam os filhos de Deus. Aqui estaria todos os filhos de Deus. E aqui o texto vai mostrando também a alegria, porque o Cordeiro está no trono, a Ele se dá glória, se dá louvor, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus. Tudo isso ao nosso Deus. E aí continua o texto dizendo que a força que vem do alto
é para aqueles que vieram da grande tribulação, depois de ter passado tantas coisas, sobem para junto de Deus, porém com a marca de Cristo. Não somente a marca que recebemos no batismo, que ela é indelével, ou seja, uma marca que nunca mais acaba, mas a outra marca, que por conta dessa primeira marca, nós somos chamados a testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que testemunhar Jesus Cristo é passar por tantas e tantas situações que muitas vezes trazem lágrimas, que muitas vezes trazem injustiça, ou que sofremos injustiça, que muitas vezes somos perseguidos por causa de Jesus Cristo. Mas o texto quer mostrar, quando alguém vai perguntar quem são esses que vêm vestidos de branco nessa multidão, o texto diz que é uma multidão vestida de branco, quem são esses? E aí João vai dizer, são aqueles que vieram da grande tribulação. E onde que é a grande tribulação? Neste mundo, aqui é o lugar da grande tribulação, aqui é o lugar do sofrimento, da angústia, da dor, da decepção. Mas esses que vieram vestidos de branco, alvejaram, essa palavra é muito bonita, né? Alvejaram, ou seja, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, o sangue sabemos que é vermelho. E como é que eles estavam de branco? Porque o seu sofrimento foi acolhido por Deus. Então, no céu, foram para o céu revestidos de graças de Deus. Então, veja bem, essa primeira leitura quer nos trazer esse caminhar para junto de Deus, caminhar a partir daquilo que alvejamos, nosso sofrimento, nossa angústia, no sangue do Cordeiro. Por isso vai dizer a segunda leitura: caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. São João, muito carinhoso, quer trazer uma paternidade para o nosso coração, porque do qual nós vamos perdendo com o tempo o sentido da paternidade de Deus. Vede que grande presente de amor, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Ou seja, o mundo vai nos conhecer, as pessoas que nos cercam nos conhecerão, porque verão em nós os sinais de Cristo, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, verão os sinais de Cristo, e aí o mundo nos conhecerá. Diz o Evangelho para nós, aqui tem um itinerário para a santidade. Diz assim: Jesus sobe ao monte e sentou-se, subiu como Moisés subiu para buscar o quê? O decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Moisés sobe e ao descer traz regras de vida para nós. Agora Jesus também vai ao monte para nos trazer outras regras de vida, que são as bem-aventuranças. E ele vai dizer: bem-aventurados os pobres
e cada bem-aventurança ele vai explicar o sentido e o porquê. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa recompensa no céu. Então, meus amados, as bem-aventuranças é um itinerário. Nós precisamos descobrir aqui em qual dessas bem-aventuranças eu me encaixo. Em qual delas? Porque Jesus não sobe ao monte à toa e desce para nos trazer um rito, ou seja, um caminho do qual nós desprezamos, do qual nós só ouvimos e não fala nada para nós. Não, nós precisamos nos identificar. Onde eu me encontro nessa bem-aventurança? Quem sou eu nessa bem-aventurança? E a bem-aventurança vai falar de felicidade. Bem-aventurança significa boa aventura. Ser cristão é uma grande aventura. Imitar nosso Senhor Jesus Cristo é uma grande aventura na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, essas bem-aventuranças quer mostrar exatamente o quê? Que Jesus Cristo é o bem-aventurado, e por isso nós queremos imitá-lo. E aqui se dá o nosso grau de santidade. Todos nós somos santos, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, todos nós somos santos. E por quê? Porque recebemos no batismo o Espírito Santo, que nos santifica. O nosso batismo não é um batismo de adesão, é um batismo de filiação. Nós somos filhos porque somos batizados, e isso nos dá o grau de santidade. Veja bem, eu falava e repito, todos nós somos santos. Não façamos confusão com ser santo com o ter vida de santidade. É o que nos falta para dar plenitude o que nós já somos. A nossa vida tem que corresponder àquilo que nós já somos. Santos, quando nós alvejamos, lavamos a nossa veste no sangue do Cordeiro. O teu sofrimento hoje não é um sofrimento vão. Se é por causa de Cristo, ele não é vão. Ele receberá a coroa imperecível. Então hoje nós somos provocados para termos uma vida de santo, olhar para o santo da nossa devoção, que cada um deve ter,
um padrinho, uma madrinha santo, para nós imitarmos. Como? Porque se ela viveu, se ele conseguiu viver assim, eu também posso, porque eu sou chamado a viver a santidade. E o maior desafio nosso é testemunhar a nossa santidade na nossa casa, lugar mais difícil de nós testemunharmos a santidade. Por quê? Porque aqueles da nossa casa nos conhecem as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas contradições. Ser santo é a busca da eliminação das nossas contradições. Então nós buscamos, Ele nos conhece e nós não conseguimos evitar algumas situações, mas é para evitar, porque eles só vão chegar ao grau de santidade através da sua vida, porque é você, o santo, a santa, que eles conhecem hoje. É você. Imagina eu como padre, com uma família bonita, preciso dar o quê? Exemplo de santidade, conduzir com exemplo, não com contradição, mas com exemplo, que conduz aquela família para a santidade. Na paróquia, o padre não pode ter uma santidade aparente. Eu tenho que ser santo, porque a minha comunidade depende da minha realidade de santidade. Então ela não pode ser de vez em quando ou aparente, ela tem que ser real. Ah, mas eu não acredito na sua santidade. Não tem problema, porque só depende de mim, essa minha santidade, exercê-la com vocês e para vocês, e assim também vocês na sua casa, na sua faculdade, na sua rua, no seu prédio. Todo dia nós somos chamados a manifestar aquilo que já somos, santos, para que de fato esse mundo conheça o Santo dos Santos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.